A seguir, Podsex. Fala galera, Alex Santiago na área, e o Lucas e o André também. E a gente tá começando mais um Podsex aqui na TV Supernova. Esse Podsex que a gente anunciou tanto porque hoje o assunto é meio pesado. E olha que eu nem estou falando do Lucas. Nem eu. Nossa, Aleco, você tá convivendo muito com o André, viu, tio do pavê? Bate aí, Quando André. ele com minha altura, ele brinca. Quando é pra brincar com a gordurinha dele, ele não aceita. Enfim, mas Tem falando gente que sério. gosta. Tem gente que gosta da minha gordurinha. Vamos falar sério. O tema do nosso Podsex dessa semana é abuso sexual. É um tema que tá muito atual. Eu ia gravar a vozinha do metrô. Sexual abuse is a crime. Só que eu falei, não, porque vai que eles processam o canal. Pelo amor de Deus, não tem dinheiro pra pagar advogado, não. Nem eu. Eu não ia levar cigarro pra ninguém na cadeia. Você ia preso também. Filho, Só sexo que não, tá? é os três na Eu tô mesma, pacífico. Os três iam pra cadeia. na mesma cela. Nossa. Pois é. Lembrando, Lembrando, a gente ia fazer uma empreguete na cadeia. sigam nossas redes sociais, que todas elas, Facebook, Instagram e X/Twitter, são TV_Supernova. O Lucas caiu, eu quase até perdi a linha do raciocínio. Aí junto com ele. Como a gente falou, semana que vem o canal tá completando 1 ano, a TV Supernova completa 1 ano, e a gente aí na semana que vem vai ter algumas coisinhas especiais para comemorar esse 1 ano. Fiquem ligados que a gente vai anunciando aí. A minha queda de Wi-Fi também. Vai completar 1 ano essa queda de Wi-Fi? Porque tá caindo. Tá desde ontem caindo. Faz parte. Bom, vamos começar então este tema tão pesado, tão polêmico, que é abuso sexual. Eu separei aqui algumas definições antes da gente começar a falar. Na verdade, eu tenho um relato para contar sobre isso, sobre abuso sexual, mas a gente sabe que muita gente já passou por isso, até com coisas tipo de época de criança, de adolescência, que você achava que era inocente e na verdade não era, Sim. né? Mas, enfim, eu separei uma matéria aqui que eu estava lendo mais cedo hoje, falando: o termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento de uma parte. Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática de teor sexual que seja forçada, como tentativa de estupro, carícias indesejadas, sexo oral forçado e entre outras coisas. Então é aquilo. Tudo que não é de forma consensual, que ambas as partes não. Que não é consensual, que ambas as partes estejam de acordo. Hoje em dia não, sempre foi, na verdade, mas hoje existe lei, código penal e tudo mais, é crime contra a dignidade sexual, que a gente denomina de abuso sexual. Então é aquela coisa que a gente sempre fala, não é não. Se uma das partes fala não e a outra não respeita, é abuso sexual, é abuso. E aí a gente tem... Inclusive, se for no ato que está sendo consentido, e aí do nada a pessoa, por algum motivo, muda de ideia e fala não, pode ser considerado estupro, inclusive, né, num casamento. Então, isso é muito importante também lembrar. Sim. Que E aquilo, não é não desde o começo, pode ser não no meio de um sexo consentido que antes era consentido. Hoje, até o simples fato de você, tipo, de repente, eu até, hoje não mais,
Mas até um tempo atrás a gente via aqueles casos, tipo, o povo no ônibus lotado, que encoxava as mulheres ou passava a mão. Mano, eu pegava ônibus, eu ficava apavorado, porque às vezes a gente ia passar naqueles corredores de ônibus lotado e dava mó medo de, tipo, de você roçar numa mulher e ela virar pra você e falar que você tava abusando dela, né? É Era isso. uma coisa bem Eu já complicada. tive um relato, tá, de alguém próximo a mim contando, uma mulher, né, próxima a mim contando isso, gente, é muito ruim. Por mais que seja uma coisa micro comparado, né, com uma violência com penetração, por exemplo, é muito pavoroso, é muito ruim. Quando ela foi me descrevendo assim o que aconteceu, eu comecei a ficar tipo me sentindo mal por ela, assim, porque é uma coisa muito ruim, por mínimo que seja, assim, mínimo entre aspas, né? Então é bem complicado e, tipo, infelizmente, muitas mulheres sofrem com isso, né? Imagino que até homens talvez sofram com isso, né? Enfim, porque tem abuso também com homens, né? Por exemplo, homens gays abusivos, que vão fazer abuso, até mesmo de mulher com homem isso existe, né? Sim. Obviamente, em menor escala, mas tem também, então é complicado. Porque hoje em dia é aquilo. Quando a gente fala em abuso sexual, a gente imagina logo o que vem logo na cabeça. É o estupro ou algum fato relacionado com alguma molestação de criança. Porque é o que é mais comum hoje em dia. Às vezes até dentro da própria casa a gente sabe que criança e adolescente é molestado por padrasto, às vezes por pai, às vezes até pela própria mãe. Que eu nem sei se a gente pode chamar esse tipo de pessoa de mãe, né? Porque deu a vida, mas vai lá e faz esse tipo de coisa, pra mim não é mãe. Mas a gente sabe que tem casos que acontecem com homens também, porque a gente tem homem que estupra homem, a gente tem mulher que às vezes também abusa do homem de alguma forma, porque a gente não tem nem só o abuso sexual incluso nessa parte de abuso, a gente tem abuso verbal. Sim. E na parte do abuso sexual, eu entendo que tem muita gente que liga o abuso sexual com penetração e pênis, mas não, uma mulher também pode abusar de uma outra Sim. mulher ou de um homem e ela não tem pênis, então, né, é uma coisa que acho que muitas vezes as pessoas ligam o pênis com a violência sexual como se uma mulher não pudesse fazer isso com uma outra ou até mesmo com um homem. Sim. É o que eu falei no começo. O simples fato de ser um ato sem consentimento de ambas as partes já pode ser considerado um abuso. Sim. Isso é independente de ter penetração ou não, de ser uma mão ali, uma aqui, uma forçada de barra. A gente tem o caso mais recente de abuso sexual que tá na mídia, é aquela questão do estupro envolvendo o ex-BBB Felipe Prior, aquela menina, né? Que aconteceu em 2014, e aí ela recentemente, ele foi condenado, aí depois da condenação dele ela veio a público e contou como que tinha acontecido, explicou que, tipo, ali a gente percebe pelo relato dela que foi forçado mesmo, porque foi uma carona que acabou virando uma coisa que, tipo, teve laceração vaginal, teve sangramento, enfim. Então, E tem uma outra coisa que eu também vejo muito, que eu fico muito pensando, é que muita gente, assim, a gente sabe que tem mulheres que demoram um pouco mais para revelar o abuso e ir contra a pessoa, e processar, e ir na justiça, enfim. E tem muita gente que fica julgando porque não falou antes, porque não. Então as pessoas também têm que parar para pensar também, cada um tem o seu tempo, que é uma coisa que amedronta aquela mulher, que ela tá amedrontada, então não é uma coisa fácil. Às vezes mais do que qualquer coisa é o psicológico mesmo dela que não tá bom, né? Então a gente sabe que tem mulheres que demoram mais, infelizmente tem até mulheres que nunca se pronunciam e as pessoas não podem ficar julgando essas mulheres. E, ao contrário, tem que apoiar elas, independente de terem demorado, de terem feito rápido ou até de não terem denunciado. Isso é muito importante. sim, exatamente. O Lucas tá caladinho. Tá, acho que é porque a internet tá ruim. Essas quedas tá me irritando, mas enfim. Prossigam. Ele tá sofrendo um abuso por parte da internet dele. O abuso internet. Abuso de Meu queda. Deus do céu. Abuso de queda. Não, mas eu também. É um assunto que me deixa irritado, que eu fico muito puto.
Porque o que mais me deixa puto, eu não julgo, claro, as mulheres, mas enfim, eu acho que elas deveriam falar logo na hora, assim, sabe? Porque é igual o que tá acontecendo na novela Vai na Fé, tipo, o Theo, óbvio, foi absolvido, porque o juiz foi um líquido, no caso, só que assim, meu, não tem que deixar quieto, tem que falar, caramba, porque o que ele fez com você, ele vai fazer com outras, estando com você ou não estando. Então eu acho que tem que falar, tem que enfim, eu não sei se Então, é muita coragem ou é covardia demais do lado da mulher ou do lado do homem que sofreu abuso também, do gay, enfim. Eu acho que tem que falar assim pra gente não deixar impune essas pessoas. Porque quem sofre é você que sofreu o abuso. A outra pessoa tá livre, bela e solta, fazendo o é que que ela bem infelizmente entender com quem ela bem quiser. tem gente que não tá com o psicológico preparado pra falar rápido. Tem isso também, infelizmente. É que eu acho que é aquilo, é igual a gente estava Sim, eu comentando. entendo. É igual a gente estava comentando no podcast ontem da questão do empoderamento, por causa do jogo da Copa do Mundo de futebol feminino. É que hoje em dia é mais fácil para você falar sobre esse tipo de coisa sem você ser julgado ou subjugado. Porque a gente E tem ainda um Sim, porque conhecimento. antigamente a mulher falava a culpa era da mulher. Então. Ah, porque assim, você tá com Você fez roupa porque você é curta, porque vagabunda, você tá com porque a unha você. vermelha. Exatamente. Então hoje a gente tem uma rede de informações maiores, uma rede em torno de todo esse Justamente por problema isso, amigo, que maior. eu fico um pouco. Justamente é isso, justamente por isso que eu fico irritado. Porque as pessoas, as mulheres, os gays, os homens que sofrem esses abusos, eles sabem como que tá o mundo hoje em dia em relação a isso. Então por que, tipo, sabe, prolongar mais, esconder tudo isso, deixar essas pessoas impunes? Entendeu? Sim. É isso que eu também, eu não julgo, eu compartilho da dor da pessoa, só que, tipo, né, é que às vezes vamos tentar eu acabar vou com isso. usar um exemplo muito menor, tá? Eu, por exemplo, todo mundo sabe que eu precisava processar uma pessoa da minha família. Eu não consegui processar pelo meu psicológico. Então, lógico que é uma coisa muito uma escala menor, mas eu imagino que muitas mulheres que demoram a falar a mesma coisa, que tá tão destruído o psicológico delas, que Sim. elas não conseguem para se preservar mesmo. Então, acho que isso é muito importante pensar também. Sim. Sim, sim. Eu penso em todos os lados da história, em todos os lados E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante dessa parte do abuso, que não só tem o abuso sexual, né, como tem também relacionamento tóxico. E não deixa de Vocês ser estão uma forma de abuso, né? no relacionamento tóxico, muitas vezes a pessoa que sofre acaba ficando com uma coisa psicológica de tipo, é porque ele gosta de mim, porque ela gosta de mim, então ela quer cuidar de mim, então ela quer que eu fique com ela, né? Muitas vezes demora para cair a ficha que não é isso, né? Isso também acontece muito. Sim. sim. É complicado. É que é aquilo que a gente estava falando desde o começo. Na verdade, é aquilo que eu falei. A gente, hoje em dia, é tanto que a gente vê a Xuxa, por exemplo. A Xuxa, ela teve aquela história toda com o João de Deus lá, né? Ela foi abusada pelo. É João de Deus, né? Não, foi alguém da família dela quando ela era pequena. Eu sei Não, que então, João mas de ela teve o caso com o João de Deus lá também. Entendeu? Deus, eu não sei. E, tipo, isso A única aconteceu coisa há que eu quantos lembro anos atrás e ela só veio falar disso agora, por conta da questão da rede de proteção de informação que a gente tem em torno das pessoas que relatam abusos e denunciam seus abusadores hoje em dia. E uma coisa que eu acho muito Eu legal acho, eu acho que a Xuxa não falou nada por causa que a Marlene Matos proibiu. não É, duvido. depois de ver aquelas entrevistas da Marlene Matos, eu não duvido nada. E sabe uma coisa que eu acho muito Não legal é? que tem aquele negócio da mulher que sofre abuso em casa, pegar o batom e pôr na mão e ir num lugar, eu acho isso muito legal. Que hoje em dia tem Sim. meios de você fazer, até quando você não quer falar, você tem meios de denunciar, né? E aqui no Brasil, não sei se tem muito, mas lá fora tem lugares que na balada tem um tipo de sinalização que a mulher pode ir lá e mostrar para o pessoal que trabalha na balada que está acontecendo alguma coisa, seja com ela ou com uma outra mulher. Isso também é muito legal. Sim. Sim. São vários meios, né? É aquilo que eu falei, tipo, é muita coragem denunciar
ou sei lá, enfim, eu não consigo entender algumas coisas no sentido de a pessoa não quer falar, ok, essa parte eu entendo, porque só a pessoa que passou por isso sabe como que é suportar as coisas. Só que, mano, eu conheço pessoas que sofreram abusos e a gente conversando, a gente debatendo o caso, a pessoa, tipo, ainda defendeu, sabe, a outra, colocando coisas na história como se ela merecesse passar pelo que passou. Eu falei, como assim, gente? A pessoa fez o que fez porque a pessoa é um bicho. Você não merece sofrer nenhum tipo de abuso, independente dele qual seja. Sim. Entendeu? Eu O falei, mano, é abuso umas coisas assim que eu fico pensando. Eu falei, nossa. é que às vezes também o abuso tá ligado a aquela coisa emocional que a pessoa, que a mulher, por exemplo, tem com o homem que tem total dependência emocional, seja porque tá desde cedo com a pessoa, porque o cara trabalha e ela não, ou porque ela vê ele como um cara bom, mesmo que ele faça isso, sei lá. Então também tem esse tipo de coisa, infelizmente. Eu e o Lucas a gente E é conhece o que mostra muito, o que tá mostrando muito hoje em dia o nas Lucas e novelas. eu, a Tudo. gente Ah, conhece eu não vou uma largar. pessoa que é assim, né? Que tipo, é dependente emocionalmente de outra, e aí a pessoa apronta, mas tipo assim, sabe, não dá um ponto E a final. gente ainda sai como o errado, né? E a gente é o Exatamente. errado da história, porque a gente quer defender, a gente conversa, a gente isso e aquilo. Tipo, se a pessoa tá falando comigo sobre aquilo, ela vai querer ouvir minha opinião. Ela quer minha opinião, então eu vou dar minha opinião. Pois Sendo é, ela ácida ou não. Eu não vou falar pra pessoa aquilo que ela quer ouvir. Eu vou dar a minha exatamente. opinião sobre. Tem uma Eu coisa que não eu vou acho. defender, eu não defendo. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Não existe mais, a gente não pode mais pensar naquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Muito Sim, pelo contrário, mete a colher sim. Tanto que a lei felizmente mudou, né? Porque antes a mulher, ela que tinha que ir no lugar e denunciar. Hoje em dia qualquer pessoa, seja homem, mulher, que não more junto, que more junto e que saiba que está acontecendo uma situação, pode ir lá denunciar. Isso, a mudança da lei também é muito importante. sim. Sim, sim. A lei é nesse sentido, ela tá a favor, né, da pessoa que sofre o abuso. E Basta outra ela coisa querer falar, delatar. eu acho que é muito importante a gente lembrar aqui é que tem a Maria da Penha, que protege essas mulheres. Só que a gente tem que lembrar que a Maria da Penha protege muito as mulheres, mais as mulheres, porque são a maioria das pessoas que sofrem com isso. Sim, Mas essa é uma lei para qualquer coisa desse tipo de abuso em casa, né? Então, homens também podem denunciar mulheres na Maria da Penha, mulheres podem denunciar mulheres, homens denunciar homens, porque é uma coisa de violência doméstica, não só contra a mulher. É que, infelizmente, tem muito mais casos com as mulheres, né? Até porque também, não só isso, né? Como o homem tem muito mais a vergonha de dizer que tem um relacionamento abusivo com uma mulher, infelizmente. Então é bom, importante lembrar que essa é uma lei para todos, não só para as mulheres. Isso é muito importante. sim. Bom, o Lucas caiu de novo. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu vou contar um relato de uma pessoa próxima que ela foi abusada. Na verdade, ela era abusada várias vezes quando ela era criança. E é aquilo que eu falei, a pessoa achava que, tipo, era uma brincadeira, quando na verdade não era, né? Mas aí eu conto quando a gente No voltar do próximo, intervalo, a gente já volta com mais Podsex aqui na TV Supernova. Não sai daí. Dia 1º de agosto, a TV Supernova completa um ano, e na terça tem 2 mais especial, relembrando tudo que você já viu por aqui nesse um ano. Não perca! De volta com o Podsex aqui na TV Supernova. A gente tá falando sobre abuso. A gente colocou o tema como abuso sexual, mas na verdade a gente acabou falando de várias formas de abuso aí no bloco anterior. Lembrando, sigam as nossas redes sociais da TV Supernova, todas elas são TV_Supernova 0, Facebook, Instagram e o X/Twitter.
Meu Instagram, Leco Santiago, do André Rosselês com 2 S no final, e o do Lucas, o Luke Gonçalves. O Lucas tá caindo, gente, porque ele tá com um problema de internet, de conexão da internet na casa dele, então ele tipo cai, volta, cai, volta, cai, volta. Mas é isso. Vida que O que segue. importa é que ele está aqui com a gente. Hã? O que importa é que ele está aqui com a Ele gente. está presente, ele está onipresente. E como a gente falou no podcast ontem, eu falei no começo do Podsex, dia 1º de agosto, a TV Supernova, nosso canal, tá completando 1 ano. E aí a gente tá preparando algumas coisinhas aí pra semana que vem, alguns programas especiais pra semana que vem pra comemorar esse 1 ano. Então fiquem ligados que a gente vai anunciar aí no decorrer do final de semana, até o começo da próxima semana, o que a gente vai ter de especial pra comemorar 1 aninho do nosso canal. E, consequentemente, 1 ano do Podsex também. Na verdade, todos os programas fora o podcast vão completar 1 ano junto com a TV, né? Com o canal. Que o podcast fez 1 ano em fevereiro. Só que como a gente tava naquele hiato longo, a gente nem comemorou o aniversário do podcast. Mas tudo bem, a gente vai comemorar tudo junto agora no do canal. O Lucas tá preta a tela dele. Eu não sei se ele tá ouvindo, se ele não tá. Lucas, tá ouvindo a gente? Eu acho que não. Ih, foi embora. Bom, enquanto ele volta, eu vou falar daquele relato. É uma pessoa próxima, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. E aí aconteceu com ela durante a infância dela. Ó, o Lucas voltou. Eu conheço uma pessoa que, assim, ela foi abusada por várias vezes, ela achando que era brincadeira, só que na verdade era um abuso e ela só veio entender isso anos depois, muitos anos depois. O que acontecia? Ela tinha um primo que ela brincava com esse primo, enfim, moravam juntos no mesmo quintal, brincavam, enfim. E algumas dessas brincadeiras eram brincadeiras de cunho sexual. Esse primo era mais velho, e esse primo vinha e, tipo, tava ali na brincadeira, o primo começava a passar a mão na bunda da pessoa, começava a mexer com a pessoa, até que numa dessas brincadeiras houve penetração. E aí, tipo, dessa primeira vez, começaram a surgir outras vezes. E a pessoa ali achando que era brincadeira. A pessoa disse pra mim que, inclusive, da primeira vez rolou um sangramento bem grande, que a pessoa nem sabia o que era, porque a pessoa tinha 7 anos. 7 anos. Então, realmente, você não sabe nada do que tá acontecendo com o seu corpo com 7 anos de idade. Entendeu? E isso aconteceu assim por vários anos, acho que uns 5, 6 anos. Isso aconteceu. E é aquilo que eu falei. Ali no começo era uma brincadeira, e depois, na vida adulta, que a pessoa veio entender que isso não era uma brincadeira. E sim, ela estava sofrendo ali um abuso, a pessoa teve problemas durante um tempo por conta disso. Hoje eu acredito que não mais. Mas a pessoa chegou a ter problemas emocionais por conta disso quando ela entendeu o que de fato era. Então, assim. Nossa, que forte. É pesado. Demais. E até essa pessoa entender o quanto de coisa que ela passou. Tipo, eu espero que hoje, mais resolvida e entendida do assunto, ela tenha feito alguma coisa em relação a isso também, né? Sim. Não, hoje eu acredito que a pessoa já entenda mais já entenda o que ela passou, mas tipo, quando começou a entender, segundo ela me falou, foi bem difícil. Não tem mais contato com a pessoa com que ela fez isso, no caso, o primo, o parente, não tem mais contato com a pessoa, tipo, cortou relações, apesar de saber da vida da pessoa, entendeu?
mas tipo, não tem mais nenhum vínculo, nenhum contato por conta dos problemas que isso acarretou pra ela depois na vida adulta, quando ela entendeu o que ela passou quando ela era criança, entendeu? Sim. Porque de 6 para 7 anos, isso esse parente já tinha 12. Sim. Nossa, que lixo. Ele era Entendeu? novinho, mas ele já sabia o que estava fazendo. É, Era safado, filha da novinho puta. naqueles, né? Porque 12 anos a gente já tá na pré-adolescência, então a gente já começa a entender algumas coisas, né? É, já era desgraçado desde pequeno. Que horror. Então, mas era isso, era Ai, gente, não dá. Esse tipo de gente, pra mim, não deveria nem existir. E tipo, e isso a gente sabe que acontece muito. Já Infelizmente. aconteceu muito no passado, hoje em dia a gente tem quase certeza que continua acontecendo, e é desse tipo de coisa que a gente tá falando, desse tipo de coisa que a gente deixa aqui o alerta. Se você, não importa a idade que você tenha, a partir do momento que você já sabe reclamar, que você já sabe falar o que dói, o que te incomoda, o que te incomoda, tem o que falar. Sim. Não Denunciar, pode falar. deixar passar, porque isso é crime, isso é crime, isso tem uma lei que criminaliza isso, e se você deixa passar o tempo, esse crime prescreve. E aí, tipo, às vezes a pessoa fez isso com você e você não fez nada, e aí lá no futuro ela vai fazer com outra pessoa ou ela continua fazendo no decorrer dos anos. É, E porque outra, eles se acham que eles sempre vão ser impunes. Sim. E outra, se acontecer com você demorar 2 dias para contar, psicologicamente já vai ser ruim. Imagina 2 meses, 3 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos, vai ser muito pior. Ainda tem essa. Exatamente. Exatamente. Então, esse tipo de coisa é muito revoltante, principalmente quando é com criança. Pra mim, mexeu com criança, tinha que morrer. Demais. E se você sofre, denuncie. Se você não sofre, mas sabe de alguém que sofre, também denuncie, que é muito importante. Exatamente. A gente pediu Uhum. aí no decorrer da semana para as pessoas mandarem relatos pra gente, a gente não recebeu muito relato. E aí eu acredito que seja assim. Ou muita gente tem vergonha de falar, Sim. entendeu? Então talvez até por isso a gente não tenha recebido nenhuma questão, nenhum questionamento sobre isso, ou simplesmente que o povo não quis mandar mesmo, enfim. Acontece. As duas coisas. Acontece nas melhores famílias. Bom, mas é O isso. povo Acho só que manda a gente nos deixou aqui famosinhos. o nosso alerta, a nossa opinião. Aconteceu, denuncie. E é isso. Não é não sempre. É, se você não tem. Você que sofreu abuso não tem coragem de falar para um familiar, sei lá o quê, mas fala para um amigo, tenta conversar com uma pessoa de confiança e pede ajuda. Sim, Já vai ser de grande valor. exatamente. Bom, não E temos mais sempre tempo. apoie a pessoa que está dizendo que sofreu isso também. Isso é muito importante. Sim. Não temos mais tempo. Uhum. Nosso tempo acabou. Sim. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema? É tão pesado que, tipo, quero terminar logo. E não é não. Acho que é o mais Então é isso. Lembrando, semana Ah, que vem a gente tem algumas programação especial aí para comemorar um ano do nosso canal. Fiquem ligados que a gente vai anunciar aí no decorrer do final de semana. A gente ainda não definiu o tema do podcast da semana que vem. Eu já definimos e eu não lembro. Daqui próxima Acho que quinzena. não definimos. Fica a surpresa. A surpresa também é importante. Fica na surpresa. Quem sabe a gente vai ter um podsex especial de um ano semana que vem? Não sabemos, de repente. Né? Vai saber. Mas é isso. Pro podcast, eu já ia falar pra gente fazer um contando como que foi a nossa primeira vez, mas não, eu lembrei que eu não posso. É melhor não. Melhor deixar isso quieto. Deixa abaixo, deixa abaixo. Envolve terceiros muito. Não pode. Então é isso, gente. Bom final de semana para todo mundo. Curtam com moderação, mas divirtam-se. A gente se vê semana que vem no podcast Supernova e no próximo Podsex na próxima quinzena, beleza? Bom final de semana, beijo na família. Meninos,
Bom fim de semana. Tchau. Hoje, Lembre-se, não é não, denunciem.